pausar, gente, esse segundo momento vai ser um pouco apuradinho. Se vocês olharem lá a figura, agora é conversa, não é mais encontro. Então, começa a conversar um pouco mais sobre a cartografia. Isso quer dizer que ninguém conversa sozinho, né? Tá bom? Fala a pergunta. Então, o que a Márcia Pedroso que pergunta: o que a cartografia revela em relação ao direcionamento das nuvens? Cartografia, bom, existem mapas utilizados na cartografia que vão registrar, por exemplo, imagens de satélite deslocando massas de ar. Então, se ela assistir o jornal hoje, qualquer jornal, vai aparecer lá um mapa e aí deslocamento de massas de ar. Então, aonde a cartografia entra? Abaixo da imagem de satélite com a nuvenzinha, eu tenho um mapa. Aí eu tenho a percepção, nossa, a frente fria está avançando sobre o Paraná. Você lê a ação da massa de ar sobre a figura do mapa. Tá bom? Muito bem. Olha só, gente, a cartografia, a geografia, ela está 24 horas com a gente. Não tem essa, eu não vou utilizar, deixa pra lá. Não, você tem que saber ler um mapa, tem que saber ler uma carta, tem que saber para que serve. Hoje nós aprendemos alguma coisa. Então lá, conversa 4, vamos em frente. Porque agora vocês sabem tudo sobre cartografia, tem que começar a ler o mapa. Mapa a gente lê. Tudo bem? Aquela minha primeira figura, né? Essas linhas aqui, ó, bem tênues, que estão marcando uma coordenada em graus. É o quê? Um meridiano. O meridiano, o professor define o quê? Uma distância até o meridiano principal. Uma distância medida em ângulos de graus, minutos e segundos. Já vou desenhar para vocês. Isso é muito importante. Essas linhas no plano, ó, representam os paralelos. Cada paralelo tem uma distância até a linha do Equador. Tudo bem? Paralelos não precisam escrever ou decorar. Paralelos são círculos máximos traçados a partir do plano do Equador. São 90 paralelos para o sul e 90 paralelos para o norte. Combinado? 90 para o norte, 90 para o sul. Meridianos são semicírculos traçados de polo a polo. Eu tenho os meridianos a partir da posição do Sol. Legal? Eu defino o meu meridiano como sendo o centro, aspas, do meu mundo. Nós adotamos como meridiano de referência o meridiano de Greenwich, aquele que passa por Londres, que é 0 graus. Então, 0, 180 para leste, 0, 180 para o oeste. Perceberam no início da minha fala que eu posso pegar o meu meridiano, passa pelo meu território como referência do meu centro? Então, os japoneses, como a gente falou antes, os australianos, pegam o meridiano de referência e colocam aquele meridiano como sendo o centro de referência. 180 leste, 180 oeste. Mas por convenção universal, o meridiano de Greenwich, 0. Tudo bem? Então eu sei que o meridiano corresponde a uma distância até o meridiano principal. Um paralelo corresponde a uma distância até a linha do Equador. Essas distâncias nós chamamos de coordenadas geográficas, de latitude e longitude. Todo mapa, toda carta topográfica tem que carregar a sua coordenada. É o seu endereço em relação ao planeta. Legal? Professor, como assim? Aí eu volto no meu caminho. Então eu tenho aqui a nossa Curitiba. Tudo bem? Curitiba até a linha do Equador tem uma distância. Essa distância é a latitude. Curitiba tem uma distância até o meridiano principal, ou de Greenwich. Essa distância é a longitude. Legal? A distância em graus do meridiano até Curitiba é 49 graus oeste. A nossa distância em graus da linha do Equador, que é 0, até Curitiba, é 25 graus sul. Tá? Compreenderam? Depois a gente brinca um pouco mais com isso.
Opa, eu leio um mapa, eu leio uma carta. Então aqui estou olhando as coordenadas. Como nós vimos antes, né? Riozinho, a estrada, as curvas de nível. Esse mapa é uma carta. Esse aqui é um mapa numa escala 1 para 1 milhão. Então, um mapa 1 para 1 milhão, eu não vou ver com a mesma forma e detalhe como isso aqui. Ó, as curvas de nível são mais afastadas. Aqui eu tenho cores isométricas. Quanto mais forte, mais elevado. Quanto menor a altitude, redinho. Pegaram mais ou menos esse raciocínio? Então, o que a gente faz com o mapa? A gente lê o mapa. A gente interpreta o mapa. Tá bom? Em coordenadas, em direções, em escalas. Se eu pegar esse aqui, ó, eu tenho uma imagem de satélite. Uma imagem de satélite, você consegue perceber um pouquinho mais das variações altimétricas. Você tem, na verdade, uma fotografia da superfície. Tá? Professor, só isso? Não. Eu tenho aquela mesma imagem, uma reprodução apenas de um mapa de ruas, de avenidas. Aqui é outro tipo de imagem. Professor, eu posso na cartografia fazer uso dessas ferramentas? Deve. Toda e qualquer ferramenta é necessária. Lembram que eu havia falado da bússola? Sim ou não? Pô, ter uma bússola hoje é muito simples. Eu posso ter pelo meu telefone, pelo smartphone, é só baixar um aplicativo, bem baratinho. Tem algumas, né, de graça, né? Tem algumas que traz até, carrega até nível. Se tira um nível, assim, o pedreiro precisa mais de um nível, pega assim e coloca assim. Sim ou não? Muito bacana. Ah, professor, como que eu vou ler uma bússola? Como que eu vou fazer com uma bússola? Então, peguei aqui, fechei isso aqui, ó, tem minha bússola, vou mostrar para aquele povo lá. Ó, aqui está a minha bússola. Tá vendo? Dá pra ver. Dá para ver? A minha bússola aqui, ó, está apontando para o norte e para o sul. Legal? Eu quero ir para o oeste. O que eu faço? Aqui, ó. Eu me direciono, eu viro a bússola aqui, ó. Ó, ela mantém o norte e mantém o sul. Ó, tô errado. Vou para o oeste. Eu sigo essa direção aqui, ó. Lembra o que eu falei? Quem perguntou? Foi você? Lembra disso? Então, ó, você tem uma bússola. Aí eu vou lá para o campo, vou lá para o local onde eu venha fazer a cartografia, eu vou sentar com as pessoas, e vou verificar, o norte está ali, o leste está ali, o sol nasce ali, mas aquela pessoa vai reproduzir isso para você. Você só vai se certificar e ter uma percepção melhor. Aí, é importante sabermos isso? É importante a pessoa saber disso? Claro que é. Por exemplo, nós vimos na fala anterior que o sol para nós em Curitiba sempre nasce a norte, lembra disso? Aonde que eu vou plantar uma árvorezinha? Na sombra ou onde tem sol? Isso. Onde tem sol, senão não tem fotossíntese. Na sombra não vai. Né? As árvores vão procurando sol. Porque em determinados cultivos, eu sempre alinho o cultivo norte-sul e não faço a direção leste-oeste. Porque eu vou pegar uma maior luminosidade. Então, se aqui em Curitiba for plantar uva ali em Colombo, ou em Campo Largo, lá no Rio Grande do Sul, vocês vão perceber que a maioria dos vinhedos, né, eles plantam assim, ó, direção norte-sul. A maioria dessas plantas, por que a árvorezinha baixinha, 1,5 m? Não mais do que isso. Por que há uma distância entre uma árvore e outra? Simples, norte e sul, porque o sol faz esse movimento, eu sempre vou ter luz. E se essa árvore aqui, ó, olhando a árvore de cima, for muito alta, vai projetar sombra nessa aqui. E se tem sombra, o fruto não é doce. Legal? Se você tem uma propriedade rural aqui, tem, que legal, umas árvores enormes, você vai fazer tua horta aqui? Não, vai fazer aonde? No campo limpo. Então você vê o mapa, você entende que o norte tem uma importância ou não tem importância, gente? É bacana? Senhor, vou fazer uma plantação de tomate. Tem que saber. Tudo.
Professor, até é muito apropriado, né, chegar a essa discussão, porque alguns alunos perguntaram, mas qual que é a relação, de por que eu preciso aprender isso? Eu que sou aluno do serviço social, do curso de educador social, né, esses cursos que vão atender a população, e na verdade a gente tem que realmente entender esses recursos que essa própria população pode utilizar na sua cultura, na sua sobrevivência. Quem que fez essa pergunta? Teve duas alunas que participaram nas aulas de segunda e quarta-feira participaram na aula de segunda, não vieram na quarta-feira e depois estavam debatendo sobre isso, então, né? Tá, vamos lá. Eu sou um educador. Sim ou não? O que o educador faz? Ele ensina. E aí eu vou numa comunidade e aquela pessoa ali sofre com algumas doenças. Por exemplo, que é muito comum, viver resfriado, com asma, um montão de coisa. Primeira orientação que você vai fazer para ela, na hora tem que pegar um lençol. A senhora está pondo a sua roupa secar ali. O seu lixo orgânico naquela sombra não vai se decompor tão rápido para você fazer adubo na sua horta. Tem muitos agricultores, como eu falei, de Colombo, que não plantam ainda na curva de nível. Pô, já que nós temos um pouquinho mais de informação, por que não ensinarmos? Porque muitas pessoas não foram ensinadas a pensar assim. Você vê em áreas de ocupação em Curitiba que, às vezes, a construção da casinha, do barraco ou da moradia, soluções simples poderiam ser resolvidas se tivesse um conhecimento mínimo. Então, há um peso significativo. Não é só a geografia, o sol eu não vou plantar uva. Mas e se você tiver uma horta na sua casa, que tiver um 3x3? Entendeu? E muitas vezes nós, falo agora como assistente social, trabalhamos em territórios, em comunidades que essa é uma realidade muito comum das famílias, né? Que tem ali o alimento, que é um alimento, ou não algumas vezes não tem o alimento, não tem o recurso talvez para comprar o alimento no mercado, ou algumas famílias que fazem uma opção de ter a horta até para preservar algumas culturas. Então isso é muito comum aqui em Curitiba. Já tivemos alguns programas de horta comunitária. Sim. Então são elementos que o tempo todo convivem com a realidade social das famílias, né? Isso. E por que não levar no conhecimento? Né? Com a população de rua, eu trabalho como estagiária no Centro Pop, né? Como é que eu poderia levar esse conhecimento? Por exemplo, eu vou começar a fazer oficinas com eles a partir de terça-feira, né? Que tipo de dinâmica eu poderia levar para eles, para esse público específico, já que eles estão em situação de rua? Pois aí você tem que conversar com eles, por isso que a nossa fala é conversa. Tem que entender as suas necessidades, as suas perspectivas em relação ao local deles. Aí você começa a construir algo. Levar algo pronto é inadequado para o educador, porque o conhecimento tem que partir deles, da necessidade deles. Então você faz essa leitura. A partir do momento que você faz essa leitura, você começa a agregar o seu conhecimento. Entendeu? Eu não posso... A cartografia em si, a convencional, é uma imposição. A cartografia que a gente vai fazer, nós vamos construí-la. Por isso que ela é participativa. Então, falar assim, qual metodologia eu vou utilizar? Às vezes não adianta você levar um conhecimento, sendo que a pessoa não vai se apropriar. Não, mas trabalhando, por exemplo, até a questão da dinâmica espaço dele. Até no último encontro, território, nós tivemos uma essas fala questões interessante envolvendo o que é o espaço e o que é o território. Né? O espaço corresponde àquele elemento que você tem uma identificação, um processo histórico de passado, presente e o futuro. O território é aquele imposto, que seria a fronteira. Então, todo território tem um limite territorial. Nas pessoas em situação de rua, esse território, às vezes, gera problemas. Acho que alguém, no encontro anterior, relatou algo muito importante, que pessoas aqui em Curitiba em situação de rua, eles podem ser atendidos em qualquer posto de saúde. É isso, né? Qualquer posto de saúde. Mas o morador, ele é limitado em função da fronteira estabelecida. Porque essa fronteira estabelecida, ela vem do poder público e não da realidade da pessoa.
Por isso que eu disse que você tem que conhecer a pessoa, tem que conhecer a comunidade para reproduzir isso. Então, o que Curitiba deveria fazer, minha sugestão, né? É montar uma territorialização do espaço e as pessoas inseridas nesse espaço. E a partir da perspectiva dessas pessoas, definir suas fronteiras. Entendeu? No relato de segunda, eu posso falar que, por exemplo, o meu, né? Que é lá no Santa Cândida, que é Colombo, é fácil de você entender. Então, aqui eu tenho o posto do Boa Vista, aqui eu tenho do Santa Cândida e para lá vai Colombo. Quem vai definir que pessoas que podem ser atendidas aqui ou que pessoas podem ser matriculadas na escola Santa Cândida? Entendeu? De repente, a fronteira entre Santa Cândida e Olaria, definida pela prefeitura, é aqui. Mas o cidadão que mora aqui é mais perto de vir para o Santa Cândida do que estudar lá embaixo em outra escola. Isso é um problema comum que vocês enfrentam. É a territorialização. Infelizmente, a territorialização ela é imposta pelo poder público e não pelo desejo da comunidade. Portanto, essa comunidade aqui, a nossa comunidade, tem que gerar uma identidade em relação ao seu espaço. E ela decidir se quer aqui ou lá. Não tem que ser imposto fronteira. Né? A fronteira, é um limite territorial. Hoje a gente fala o tempo todo de fronteira, né? Os movimentos migratórios. Então é algo que tem que ser discutido, é algo que tem que ser falado. E você gerar uma identidade no seu território, ele é muito importante. Porque nós não temos identidade. Nós começamos com uma aula pintando um mapa. Não sabemos o que é norte e o que é sul. Né? Nós não sabemos o que é em cima e o que é embaixo. Tá bom? Tudo bem, gente? É feio, legal. Mais alguma pergunta? Tem uma pergunta aqui online da Márcia Pedroso. A cartografia também pode auxiliar ao educador social para ter subsídios para atuar com CIPIA? Falando que o CIPIA é aquele, não sei se o professor conhece, mas esclarecendo para todos, é o sistema de acompanhamento, a sigla exatamente, Valéria? É sistema, que é um acompanhamento que os conselhos tutelares usam, né, esse sistema para acompanhamento da infância e adolescência. E tem muitos educadores que acabam utilizando, trabalhando de forma integrada, né, nessa questão da proteção da infância e do adolescente. Então, informação para infância e adolescência. Excelente. Então, a colega vem perguntar, a cartografia também pode auxiliar o educador social a ter subsídios para atuar com esse sistema? Sim. Pode ser uma ferramenta. Porque esses jovens, na maioria, quando saem, se perdem, não sabem onde estão. Então, você já basta ter uma identificação. Muitos que vão, digamos, fugir de casa, me arrependi. Você sabe que muitos não conseguem voltar para casa porque não sabem onde moram, né? Sim ou não? Olha só. Você pode revelar muitas coisas. Muitas coisas. Então, vale a pena. Acho que é uma ferramenta. Eu sou da seguinte opinião. Toda e qualquer ferramenta, tecnológica ou não, ela é apropriada do ser humano. Não importa se é norte-americana, japonesa ou algo parecido. Todo conhecimento tem que ser compartilhado. Ele não é seu. Então, se você, eu sei mais que o amiguinho. Não, cara, divida o conhecimento com o amiguinho. Quem vai? Essas pessoas precisam desse conhecimento. A cartografia é um instrumento, não só com essa finalidade, com todas as finalidades, inclusive o poder constitutivo, né? Mas por que não produzirmos a nossa cartografia? Vamos apurar, gente, senão amanhã não tem tarefa. Agora mais didático, assim, mais sossegado, mais tranquilo. Espaço é um material onde se sucedem os eventos e não tem como dissociá-los do tempo. Ele acaba por ser uma espécie de cenário onde ocorre o encontro entre o passado e o futuro. É o meu espaço. Eu brinquei com a amiguinha, que ela é de Francisco Beltrão, e eu sou do Centro de Pato Branco. Então, a minha infância ali em Pato Branco, ela tem um significado. A minha infância, naquele espaço territorial, ela vem de um passado, esse momento, e está ligado com o futuro.
Você pode ver que muitas pessoas, por mais simples que venham ser, por mais feio que a sua casa venha a ser, aquele lugar é dele. Eu acho bacana isso. Às vezes as pessoas falam assim, por que o cara está brigando pela herança em um barraco? É dele. É dele. Então isso tem um significado enorme. Porque aquele local dele, passado dele, de repente ele veio de um lugar do interior, ele estabeleceu-se ali, foi o primeiro abrigo, é onde ele descansa à noite ou à tarde, onde ele olha para a parede, por menos linda que venha a ser, mas é dele. Então essa é a identificação com o seu espaço. Você sai da sua casa, você vai para a sua comunidade. Eu não sei como vocês são, mas eu tenho uma relação muito bacana com meus vizinhos. A gente se identifica na nossa rua ali, em Colombo, no São Gabriel. Por mais simples que venha a ser, mas é o seu espaço. Isso é muito importante. Quando você for conversar com essas pessoas, por favor, como eu falei no encontro anterior, não fica de pé não. Sempre em círculos, sempre olhando nos olhos, sempre sentado. Não impõe a sua ideia, vai resgatando a fala da pessoa, porque você vai construir um processo de memória daquelas pessoas com aquele território. Tudo bem? Então, esse momento que estou aqui tem uma ligação com o passado e futuro. Lembra que eu falei do Bardal para vocês? Quando eu falei que eu entrei aqui, né? Eu falei, nossa, eu comecei a trabalhar aqui lá na década de 90. Então eu tenho uma relação com esse local aqui. Agora imagine uma pessoa na comunidade. Muito mais, né? Por que nessas relações de comunidade os laços são mais próximos? Por que a confiança ela é maior? Porque se eu não confiar no meu vizinho, eu vou confiar em quem? Às vezes você confia mais no vizinho do que no parente. Legal? Hoje, nós temos um problema sério nas periferias do Brasil, grandes regiões metropolitanas, que quem está cuidando do filho da mulher é o vizinho, é a vizinha. Não está sendo mais a avó, não está sendo mais a mãe, está sendo o vizinho. Então, esses laços de comunidade estão se tornando mais próximos, são laços de confiança, por isso que as pessoas vão adquirindo essa identidade. Mas eu tenho que construir isso, tá? Por quê? Diz, deixa eu pôr, aqui vai representar que nós estamos naquele momento. Conjunto contraditório composto por uma configuração territorial, onde estão presentes as relações de produção e relações sociais. 1894. Herbert, o espaço geográfico é moldado simultaneamente por forças econômicas, políticas e naturais, que se conjugam de formas diferenciadas em cada local. O que isso quer dizer, moça? Que cada região, caracterizada por um processo histórico, cultural, natural, tem a sua identidade. Pegou? E é muito louco isso. Para quem viaja para o Brasil, para o interior do Paraná, cada comunidade tem uma forma de ver o mundo, de entender o mundo, de compreender as coisas. Nós somos frutos de um processo histórico, cultural, social, de produção. Né? Eu costumo brincar, eu sou um herói da história. Sabia que eu sou nobre? Eu gosto de contar isso, porque mexe com a mente de vocês, principalmente numa situação política que o Brasil e o mundo vivem hoje. Você entende como isso é importante? O meu sobrenome é Silvério. Meu nome é Marcos Antônio Silvério. Para quem lembra um pouco de história, José Joaquim Silvério, dos Reis, o traidor. José Xavier da Silva, o Tiradentes. Traidor foi o Tiradentes, o Xavier, porque ele estava conspirando contra o Império Português. Eu era herói. Recebi títulos de nobreza, propriedades, um montão de coisa. O Brasil era Império Lusitano, monarquia. Aí vem a Constituição de... Vai ser feriado, que é os dias, né? Que dia vai ser feriado? Proclamação da República? 15 de novembro.
Então, em 15 de novembro de 1889, proclamação da República. Silvério foi transformado num bandido e o Tiradentes um herói. E só isso quer dizer que quem está no poder, em cima dos seus interesses, constrói os seus heróis? Sim. Por isso, aquela pessoa que você estiver conversando lá, ela vai memorar os antepassados. Meu avô chegou aqui há 100 anos e meu avô construiu isso. Aí você só dá atenção para aquela pessoa dela. Não, mas o seu avô fez isso, mas o meu fez isso. Aí a memória que reproduz a história daquele povo pode ser contestado com um outro. Por isso que você tem que ouvir todos ou um? Todos. E ponderar. E saber dialogar, senão você gera conflito. Aí não é legal ter conflito. Estão entendendo mais ou menos as minhas explicações? Preciso ter que explicar isso depois. É pior que eu trabalho em TCC. No prisma de espaço, na face do espaço, tá? Diferentes aspectos físicos, relações sociais e econômicas refletem nas questões identitárias de um determinado grupo. Todo mundo compreendeu isso? Sim ou não? Explica então, já que você compreendeu. Muito bem, ela me explicou assim. As diferentes relações sociais. O meio que eu estou inserido, ele vai produzir a cultura. Exatamente, diferente do meu. Sim. Sim. Isso aí, Eu vou ter que aprender a colocar. Tudo bem, amiguinhos? Fundamentado aqui em Milton Santos, olha que bacana. Tratam-se de pontos indissociáveis, que não podem ser vistos isoladamente, pois os sujeitos são o ponto de ligação dessa discussão e reflexos dessa relação com o espaço, conformar suas características coletivas. Então, a nossa identidade vai sendo construída gradativamente. Quer ver só? Se nós aqui começássemos a ficar 1 ano, 2, 3 anos juntos, no final nós seríamos um corpo. Eu trabalhava geopolítica, né, com algumas turmas de uma outra escola, e aí cada turma tinha um número. Segunda primeira, terceira primeira, terceira segunda, e ia somando, né? E falava que cada uma correspondia a um estado, a uma nação. E que a sala de aula de cada um era o seu território, que a fronteira eram as paredes. E é tão legal isso, porque... Boa noite. Se eu for entrar nesse território aqui, eu posso entrar? Eu vou ter que bater. Posso entrar, professor? A casa é a rua. Você não entra na casa de ninguém, senão... Posso entrar? Sim ou não? Sim. Você sai do mapa e vai para o mim. A mesma forma é uma pequena comunidade. Não muda. A sua casa é o seu espaço. Na sua casa tem normas, tem regras. Infelizmente tem hierarquia, meio que imposta, né? Tem que ser discutido isso, porque um dos maiores problemas que a gente encontra hoje nessas comunidades é a questão do homem dando pancada e decidindo tudo, né? Outro detalhe, uma construção de uma cartografia participativa, e na área de atuação de vocês tem que tomar um cuidado enorme. Participativo, todos participam. Todo mundo é? Igual. Principalmente você. Porque eles veem o assistente social de outros olhos, né? O cara que vem de São Juan. Sim ou não? Entenderam como é esse projeto? Tem que tomar cuidado. E identidade, acho que é o elemento mais importante que a gente tem aqui. Olhando o relógio para se morar, tá? Sei lá, agora é 8h30, né? Espaço, memória, identidade. Alguém tem horário para chegar em casa? Eu não tenho. Se eu chegar 12 horas em casa, tudo bem. Meu Deus do céu, que escravidão. Cadê o meu? Ai, gente. Ai,
por causa do horário. Horário. Viu? Ah, eu não acredito! Os computadores ainda estão em horário de verão? E vamos O que isso quer dizer? Olha a técnica. Quer dizer que a partir de agora a gente não pode contar nem com o computador nem com o projetor. Não tem problema. É porque assim, a gente tem uma central que desliga eles às 10h30. Só que como essa semana eles foram programados para horário de verão sem ter horário de verão, isso foi notificado, gente. Mas Não tem problema, a gente fecha o raciocínio, é pouca coisa, agora é mais uma conversa assim. Tudo bem? Então, quando fala em identidade, a identidade... Posso puxar a cadeira? Posso? Tem que... Continua? continua aqui, tranquilo. Então, o que acontece? O processo de identidade é um processo construído. Né? Como que ele é construído? Repetindo, eu tenho no meu referencial meus antepassados. E tenho meu referencial este momento. Essa minha identidade se dá por fatores, repetindo, histórico, social, cultural e até mesmo com o local, com o seu território. Então, uma identidade é construída. Tudo bem? Entender essa identidade construída é fundamental. Mas não a minha, eu tenho que entender quem, com quem venha estar trabalhando. Isso é fundamental. Perfeito? Porque cada um tem a sua história, cada um tem o que contar, cada um vai identificar aquela paisagem na perspectiva que enxerga. Então, na cartografia social, quando você vai construindo, você, por exemplo, a pessoa fala assim, olha, aquele morro, aquele vale, para nós tem um certo significado. Tantas pessoas já moraram naquele barracão, a nossa igrejinha tem esse símbolo para nós. Então, você vai apropriando-se dessas falas, desse conhecimento, e vai tentando ensinar para a pessoa a sua identidade. Por mais, digamos assim, baixa formação que a pessoa tenha, não seja letrado ou algo parecido, ele tem muita história e muito conhecimento. E isso tem que ser respeitado. Isso tem alguma coisa a ver com os brasões que as famílias tinham antigamente? Sim. Mas tira essa elite e agora a gente não tem brasão. Sim. Tudo bem? Mas eu tenho uma história. Sim. E o processo de entender a sua história, seu passado, é muito importante. Aí onde a sociedade brasileira perde muito. Talvez você saiba o nome da sua mãe, do seu pai, do seu avô, mas não sabe do seu bisavô. Se eu pegar para o lado feminino, mulher, pior ainda. Carrega o nome do pai, mas não da mãe. E quando carrega o nome da mãe, é o nome do pai da mãe. E não da mãe da mãe. Então eu costumo falar que nós brasileiros, ou nós ocidentais, nós só conhecemos a metade da nossa história. Porque eu não sei minha ascendência materna, eu só sei a ascendência paterna. Então está na hora de nós começarmos a resgatar esse aspecto da identidade. Ainda mais hoje, né? Nesse mundão tão complicado. Entendeu esse raciocínio? Isso é muito bom, isso é maravilhoso, porque você vai construir essa identidade. E as pessoas têm essa identidade. Não importa onde elas estejam, elas têm um passado, têm um presente. Ah, professor, estou trabalhando com uma comunidade de ocupação há 5 meses nesse território. Opa, 5 meses, ele já tem uma história ali. Essa história tem que ser respeitada, tem que ser entendida. E tem que começar a projetar essa história a partir da perspectiva daquelas pessoas e não da minha pessoa. Tem que tomar esse cuidado, porque senão você começa a lançar o seu olhar. E não é o seu olhar. Combinado? Tudo bem com a identidade? Mesmo? O que eu levo em consideração a identidade? A história da pessoa. Parabéns. Todo o contexto histórico. Só daquele indivíduo? Não, não estou. Cada comunidade vai adquirindo uma identidade própria. Tudo bem? É uma soma de valores. Opa, na cartografia, como que eu vou agir? Com essas informações. Quem que vai produzir o mapa? Vocês não viram? É a pessoa. As pessoas do local, não sou eu que vai reproduzir o mapa.
A construção é coletiva e são com aquelas pessoas. O que eu vou fazer? Apenas orientar, se necessário. Apenas mediar, se necessário. Tudo bem? Professor, eu vou pegar os símbolos cartográficos e vou desenhar? Não. Quem vai produzir os símbolos são as pessoas. Porque a igreja tem uma conotação gráfica diferente da minha ou da cartografia. O traçado do rio saindo lá da montanha ou passando em frente à minha casa tem uma conotação diferente para aquela comunidade. Porque a identidade do território, do local. Lembra elementos da identidade? Além do futuro, do presente, do espaço geográfico? Não é o passado, não é o aspecto social, não é o aspecto natural. Então, ela tem aquele elemento identificador. Então, você vai conversar com a pessoa, olha, nós caçávamos naquele mato. Hoje, onde tem aquele mato, não tem mais, agora tem plantação de soja. Mas, se aquele local era o local de sobrevivência daquela comunidade, eles caçavam, porque precisavam caçar para comer, e aquela propriedade agora plantando soja invadiu o território deles, então, historicamente, eles têm direito sobre aquele território que perderam. Entenderam como é importante resgatar o processo histórico? Muito importante. Luz ou não? Entendeu? Olha que maravilha. Por isso eu tenho que conversar, por isso que eu tenho que dialogar, por isso que eu tenho que entender a comunidade. E aí eu vou registrando, nossa, que bacana. O seu relatório, não o mapa. Aí a pessoa começa a produzir o mapa. Aí você leva o mapa para ajudar, ou dá o papel e ela traça. Isso aqui é o rio. Mas eu te diz, não, o rio não é assim, o rio é assim. Ah, mas aquele morrinho está diferente. Aí ele vai produzir o morrinho, vai reproduzir a casa, a escola. Agora nós temos uma estrada. Antes a estrada era assim. Ó. Então aí você vai montando a cartografia participativa, mas com a visão das pessoas, não com a sua. Porque se for com a sua, você vai estar impondo a sua forma de entender, a sua perspectiva. E está errado. Senão a gente vai continuar colocando o norte em cima. E não pode. Fechou? Amanhã, meus queridos, os senhores venham preparados para uma prática simples. Com mapa, construindo o mapa e simulando alguma coisa. Mas é bem legal, mas tem que vir, né? Não vem com esse papo. Professor, eu sou adventista. Bom? Eu costumo falar que eu sou muçulmano, adventista e católico. Depende da época. Depende, eu sou. Depende da circunstância, né? Depende das circunstâncias. Alguém tem alguma perguntinha, alguma fala? Eu acho que vocês são maravilhosos, né? Porque aguentar uma sexta-feira. Nossa! O tema tem que ser muito bom e o professor tem que ser muito bom para a gente acertar. Então, obrigado. Para segurar nós. Não, é verdade. Eu sei que não é fácil, todo mundo quer pensar e tal. Gente, então vamos para casa com Deus, descansem legal. Amanhã cedo nós vamos estar aqui. Não pode matar. Não pode. Que horas, Todo prof? conhecimento ele é válido, tá? E por favor, eu falei para ele, escrevam, olha, eu não entendi isso, eu não entendi aquilo, que vai ser um prazer responder para vocês. Bem, gente, para o pessoal que está participando pela transmissão, a gente já tentou fazer a transmissão da parte prática, mas não dá a melhor dinâmica. Porque até quem está participando aqui nem sempre autoriza a transmissão, às vezes se sente um pouco, assim, reprimido pela transmissão. Então, nós vamos para os alunos do EAD, que estamos acompanhando dos outros estados, dos outros municípios, nós vamos encaminhar uma atividade prática via AVA, para que vocês possam fazer, tentar convidar os colegas aí do seu polo, da sua família, para fazer a vivência. Como uma atividade lúdica para colocar isso em prática, além das perguntinhas de avaliação, que essas sim valerão nota. Por hoje é isso, obrigada pela participação, por acompanhar a gente, pela interação também. Um abraço, boa noite.